Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Gênesis capítulo de número 4 diz assim a palavra de Deus, no versículo 6 e no versículo de número 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que lhe descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia! Glórias a Deus por esta palavra. Meus irmãos, eu estava aqui pedindo uma orientação ao Espírito Santo e ele trouxe essa mensagem ao meu coração, esse texto ao meu coração. Ações versus consequências. Ações versus consequências. Foi esse tema que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Ações versus consequências. Aqui a Bíblia vai narrar o primeiro homicídio praticado por Caim contra o seu irmão Abel. Então a gente vê aqui pelo texto, a partir do versículo de número 4, que ambos trouxeram um sacrifício a Deus. Do fruto da terra, Caim trouxe uma oferta das plantações dele a Deus, e Abel, da primícia do seu rebanho, ele trouxe também uma oferta ali ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Eu não vou entrar aqui nos méritos, tá, da questão de oferta, porque isso aconteceu. Eu não vou entrar nos méritos porque não é o foco da palavra aqui, tá bom? Mas eu tenho a minha explicação definida dentro do contexto da palavra de Deus aqui em relação a isso. Mas o certo é que a oferta de Caim não agradou ao Senhor, ao passo que a do seu irmão Abel agradou. E Caim, vendo isso, o semblante dele descaiu, ele ficou desconfortável e sobremodo irado contra o irmão dele. Ao passo que o próprio Deus foi, aqui no versículo de número 6, falar com Caim. E olha só, então eu li aqui, né? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu-lhe o teu semblante? A fisionomia, Caim já fechou a cara, já ficou uma pessoa transtornada, porque a sua oferta não agradou o Senhor e a do seu irmão agradou. O seu irmão foi aceito e ele não, por conta da oferta. E no versículo 7 aí vem aquilo que o Senhor falou ao meu coração: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ponto. Olha só, Deus que conhece os nossos corações, ele já sabia o que Caim estava prestes a fazer. E ele o alertou antes, mostrando que se ele proceder bem, ele vai colher coisas boas. Se ele proceder mal, ele vai colher coisas más. E uma coisa é semear, outra coisa é colher. Porque quando você semeia, você semeia menos. Quando você colhe com abundância. Sempre mais. Então aqui, Deus ele chegou e deu a dica aqui, e orientou o Caim. Mas Deus mostrou também para ele que o pecado estava à porta. E que se ele praticasse, no caso igual o homicídio, que ele estava prestes a poder praticar, então Deus mostrou para ele que automaticamente esse mal que ele ia semear ia voltar contra ele posteriormente.
mas que o pecado está à porta. Deus falou, o seu desejo vai ser contra você mesmo. Por quê? Porque se você falhar, automaticamente praticar o que é mal, o que é errado, isso vai se tornar em colheita para você próprio. Porque quem semeia o mal, colhe o mal. Quem semeia o bem, vai colher o bem. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Então Deus avisou ele, ainda falou, olha, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Ou seja, cabe a você não se deixar levar pela ira, pela mágoa, pelo rancor, e cometer atitudes as quais você pode se arrepender depois. Ou seja, porque uma coisa é você estar com a semente em posse dela em suas mãos e você escolher qual você vai plantar, se é a boa ou se é a ruim. Mas depois que você joga elas no solo, lança no solo e planta, acabou. A semeadura é irrevogável. Se plantou mexerica, vai colher mexerica. Se plantou abacate, vai colher abacate. Se plantou laranja, vai colher laranja. Não tem como mudar. Ou seja, enquanto você vai semear, você pode sim escolher se você vai semear o bem ou o mal. Mas depois que você semeou, depois que você plantou, jogou ali em solo, acabou. Aquilo que você plantou, você vai colher. A colheita é irrevogável. Não tem como você não colher. Então isso aqui que Deus, ele falou para Caim. Ações versus consequências. Foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração. Então, meu irmão e minha irmã, nessa manhã eu quero trazer uma palavra de conscientização aqui, para que você veja bem o que você vai plantar, para que você tenha cuidado com o seu plantio, porque a colheita vai ser certa. De repente você está semeando mal, é isso que você vai acabar colhendo. Então Deus, ele quer que a gente não vá por esse lado que Caim tomou, mas que a gente ouça a palavra de Deus. Caim não quis ouvir a palavra de Deus. E por conta disso, ele acabou cometendo um homicídio, foi tirado da presença do Senhor, foi mandado ali para a terra de Nod. Não havia terra de Nod no caso, mas aqui como a Bíblia já está simplificada para a gente entender, então na verdade era uma terra que posteriormente se daria esse nome, e ali automaticamente Caim já ficou desprovido do amparo e do favor de Deus. Por quê? Porque ele preferiu o caminho mau, o caminho do mal. E nessa manhã Deus, ele não quer que a gente prefira as coisas maus, as coisas más, aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos desfoca dele, aquilo que nos faz viver longe da presença dele, aquilo que não vai gerar o bem para outras pessoas. Então Deus, ele não quer que a gente tome essas escolhas, entre por esses caminhos de Caim. Por quê? Porque se a gente plantou, a gente vai colher. Então Deus está mostrando que nas nossas atitudes hoje a gente tem esse poder pelo Espírito Santo da gente poder analisar as nossas ações, as nossas atitudes, e se forem elas erradas, para que a gente não venha tomá-las, para que a gente mude o foco, mude o caminho, não entre por esse caminho errado, não entre por esse caminho mau, não venhamos a semear coisas más, porque certamente a gente vai colher, e a colheita vai ser muito mais abundante, e não é por falta de aviso. Então nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso, que cada ação vai gerar uma consequência. Cada ação que a gente toma gera uma consequência. Se as ações for boas, mesmo se as ações for boas, obviamente que nós vamos enfrentar, vamos colher consequências boas, que vai ser o fruto das nossas ações. Mas vale a pena frisar também que na nossa caminhada cristã, muitas vezes mesmo a gente fazendo bem, não vai nos isentar. Deus não vai nos isentar da gente receber o mal de algumas pessoas e assim por diante. Isso aí é fato. Então a gente sempre, na nossa caminhada cristã, sempre temos que estar disposto a entender que vamos, automaticamente que vamos ser perseguidos, odiados, caluniados, difamados,
e assim por diante. Pessoas vão crer na sua chamada, outras não vão crer, ou seja, umas vão falar bem de você, outras nem tanto. Enfim, você não vai conseguir agradar a todos. Mas o certo é que aqui, nesse contexto, não tem a ver com as pessoas, tem a ver conosco. Se a gente semeia o bem, a gente vamos colher o bem. Isso aqui é fato. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra de conscientização nessa manhã veja aquilo que você vai semear, aquilo que você vai plantar. Veja quais são as sementes que você está lançando em solo, porque a colheita é irrevogável. Não tem como. Uma vez semeado, você vai colher. Uma vez palavras de maldição lançadas, você vai colher também. Uma vez escolhendo errado, vai ter uma consequência por essas escolhas. Então, que nesta manhã nós possamos ter essa conscientização. Não entrar por esse caminho mal que entrou Caim. Ou seja, não foi aceito por Deus por conta da sua oferta não foi aceita diante de Deus. Ele sim estava sendo aceito diante de Deus, mas Deus não se agradou da oferta dele, ou seja, sabia que ele podia ter feito de uma outra forma, enfim, ele não fez, mas ok, o amor de Deus não muda. Porém, Deus, sabendo o que ele estava prestes a fazer, o alertou. No que o alertou, ele não quis ficar com a palavra de Deus, ele quis fazer as coisas da maneira dele, acabou colhendo as consequências que foi fruto das suas ações. E nessa manhã, de repente, se você está pensando em semear o mal contra outra pessoa, se você está pensando em descontar uma raiva sobre outra pessoa, se nessa manhã você está com pensamentos de vingança, então que você ouça a palavra de Deus e não entre por esse caminho, porque certamente não vai acabar bem, e Deus está querendo te alertar. Por quê? Porque Ele te ama, tem um propósito para a tua vida, mas é necessário também você se enquadrar aos parâmetros da palavra de Deus e procurar semear o bem. A palavra de Deus em Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. A vida é uma semeadura. Se você semeia o bem, eu já disse aqui, você vai semear o bem, vai colher o bem. Semeia o mal, você vai colher o mal. E Deus nessa manhã quer te isentar de algo ruim que pode vir a acontecer na sua vida posteriormente por conta dessa semeadura errada e desse plantio errado que você pode nessa manhã estar prestes a fazer. Fizeram mal para você, evite com o bem. A Bíblia orienta a fazer isso. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Então pede para Deus te dar força. Ah, pastor, mas eu estou com ira, estou com raiva de uma pessoa. Então vai na oração e pede para que Deus tire esse sentimento ruim da sua vida. Ah, pastor, mas eu fui abusado no passado e eu não consigo administrar essa situação. Pede para Deus então curar sua alma. Ou seja, tudo você vai ganhar por meio da oração. Dobra o joelho, fala com Deus, conversa com Ele, pede para Ele te ajudar, pede para Ele tirar esse sentimento ruim. Fala que você não quer entrar pelo caminho de Abel, fala que você ouviu a tua palavra, ou seja, que você ouviu a palavra de Deus. E pede para que Ele faça com que você vença esse sentimento ruim, para que Ele arranque essa raiz de amargura do seu coração, para que Ele arranque esse sentimento de vingança. Não é errado muitas vezes um sentimento ruim nas nossas vidas. O errado é a gente dar corda para ele, o errado é a gente alimentá-lo, o errado é a gente querer agir na emoção e não na racionalidade, e não por meio da fé, igual nos orienta a palavra de Deus. Então não se deixe levar, pede para que Deus te ajude, pede para que Ele te estenda a mão, dobre o seu joelho, clame a Ele, ore em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer e você vai vencer esse sentimento ruim e o nome de Deus vai ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Mas não entre pelo caminho de Caim, não entre por esse caminho, não semeie o mal, não faça o mal, não respire vingança, não respire vingança, não sinta inveja daqueles que estão ao seu lado. Pede para que Deus ajude você a vencer esses sentimentos, que certamente o que Deus tem para você é maior, é melhor, e eu tenho por certo que o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença. Eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Quem sabe, meu Pai, pela tua palavra, tem pessoas que
que chegaram até esse vídeo, Senhor, que estão respirando vingança, assim como Caim, meu Pai, que estão pensando em fazer o mal contra a pessoa. Mas a Tua palavra vem nos dizer para que a gente não tome esse caminho. Então eu peço que o Senhor ajude essa vida, meu Pai, que está orando aqui, nesta hora comigo. Que o Senhor ajude, meu Pai, a vencer esse sentimento ruim, essa raiz de amargura, esse sentimento que tem brotado no coração, meu Pai, o qual essa pessoa tem cultivado no oculto, mas que o Senhor venha nessa hora, em nome de Jesus, meu Pai, colocar as Tuas mãos, quebrar esse laço do inferno, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha quebrar as amarras do inferno, meu Pai, contra a vida dela. Que ela venha ter a convicção que esse sentimento é maligno, Senhor, e não é de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ajudá-la, meu Pai, a vencer esse sentimento ruim, para que ela possa, então, em nome de Jesus, meu Pai, andar pelo caminho do bem, Senhor, que certamente ela será recompensada por Ti. Dê a ela paz, Senhor, tira a agonia da alma, a angústia do peito, Senhor, e dê a ela paz, dê conforto, consolo, alegria e esperança, que ela tenha a convicção de que aquilo que o Senhor tem para ela é maior, é melhor, Senhor, e que não vale a pena e nunca valerá a pena entrar por este caminho, Senhor, que Abel tomou por não ouvir a Tua palavra. Pai amado, abraça essa alma, essa vida, meu Pai, por meio do Teu Espírito Santo, e que o Teu nome sobre a vida dela venha ser glorificado, Senhor. Muito obrigado por tudo, permaneça conosco. É a minha oração que eu te faço nessa hora, e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.